Então, muito bom dia, estamos nós aqui, né, madrugada, 10 da manhã, para uma mentoria aí em constelação familiar online com bonecos do meu método baralho sistêmico, esse método que está vindo aí para o mundo, né, para transformar a prática das constelações, gente, é transformar mesmo, porque assim, leva o terapeuta para uma cena precisa da dor do paciente, que faz sentido na alma dele. Isso é mais importante, né, Silvia? Silvia, você vai precisar colocar seu celular ou a câmera um pouquinho mais para a sua esquerda, que está ali vendo só pela metade aqui. Sério, menina? É. Não, venha mais para a direita, então, para a direita. Mais. Ah, peraí, né? O celular. Oh, meu filho. O que você acha? Mais para a direita. Direita. Não, no caso do celular tem que ser para a esquerda. Ai, meu Deus. Pronto, tá bom. Então, gente, eu estou aqui numa mentoria com a Silvia é minha aluna, está se formando agora em especialização em constelação familiar. É a segunda turma que eu monto, e graças a Deus com muito sucesso. A primeira também, já coloquei aí 30 consteladores como especialista no mercado, certo? Silvia, vamos lá. Sim. E aí, suas primeiras questões, como é que foi, se durante esse tempo que a gente ficou de uma mentoria para outra, você fez alguma sessão, quer me repassar, tem perguntas, fique à vontade nesse primeiro momento, para depois eu também trazer simulações de cenas, né? Tá. Da última sessão para cá, eu me percebi mais atenta nos olhares dos personagens das cartas. Legal. Porque na última aula de mentoria, eu trouxe um caso para você, aonde eu poderia ter sido mais profunda, mais específica, se eu tivesse olhado com atenção para onde aquela carta estava olhando, e naquela direção. Mas aí depois da aula, dessa mentoria, eu fiquei mais atenta. E assim está me trazendo respostas muito mais assertivas, né? Legal. Agora, eu percebo que você deu uma live essa semana e pediu a colaboração dos alunos, e teve um momento que eu me senti insegura na hora de movimentar as cartas, porque eu sei que tem momentos em que eu posso movimentar as cartas, sim, né? Porque se a pessoa está na arrogância atrás dos seus pais, eu preciso trazer essa clareza para o cliente e colocar ele no seu lugar certo. Mas teve algumas vezes que eu fiquei com receio de mudar a carta do lugar. Então, isso eu preciso esclarecer com você. Tá. Então, vamos fazer assim, vamos para a prática, né? Você consegue me dizer, aí, ó, colocando os bonecos, em que momento você ficou insegura de mexer neles, para a gente ver a cena? Você quer que eu traga no meu tabuleiro aqui? No seu tabuleiro, exatamente. Porque daí a gente vê a cena mais real, sabe, Silvia? Certo. Então, aqui eu vou trazer a carta que nós conversamos na última live, aonde João, o filho, estava aqui atrás, e os pais, não precisa ser necessariamente igual, mas eu vou trazer aqui. Os pais estavam na frente. Hierarquicamente, João estava de maneira errada, estava numa posição errada. Ele se sentia maior que os pais. Tá. Sim, vá, diga. Né? Então, e aí... João é o de Lilás? O João é esse daqui. Tá. Né? Aqui são os pais de João. E, então, a minha insegurança foi quando eu pedi para você se eu poderia tirar João daqui e colocá-lo aqui na frente para conversar com a sua mãe e com o seu pai.
Isso já no processo das frases de soluções? Isso já no processo da frase, isso. Pode, deve, você deve, porque o que é que acontece, Silvia? A primeira cena que é montada pelo paciente é a cena que está instalada dentro dele, no inconsciente ou na consciência de dor. É onde ficou parado a cena. Se você lembrar lá das aulas que eu dou, eu digo que tem modelos de cenas dentro do nosso cérebro, não é isso? Tem a cena que é parada, é aquela onde houve o quê, Silvia? O trauma. Congelou dentro da pessoa. A pessoa fica lá, assim, ó, estática. Então, tem a cena que está parada. O que são cenas paradas que eu compreendo dentro da teoria do método baralho sistêmico? São dores profundas, um abuso sexual, a mãe que xingou, o pai que xingou, o filho que viu o pai morto, e outros N questões, que aí a cena vai, a emoção não consegue lidar com aquilo e joga para o inconsciente e diz, deixa lá, porque está duro demais. Então, a cena fica congelada. Tem a cena que está em câmera lenta. É aquelas pessoas que começam a ter um processo de autoconhecimento, mas não querem se aprofundar tanto. Então, a cena fica assim, minha mãe, ela é muito bacana, mas aí vai parando, parando. Então, essa cena são pessoas que, vamos dizer assim, estão semiconscientes. Ela tem um certo nível de consciência, mas não atua tanto. Agora, cena em movimento é aquela cena onde a gente psicodramatizou as emoções dentro da gente, e tudo que vem, a gente está refletindo, a gente está questionando, a gente ressignifica. Então, eu sempre trago esses 3 modelos de cena. Isso significa, Silvia, que quando o paciente está lá atrás, que ele montou a primeira cena, a cena está congelada. Então, para você movimentar essa cena, o Bert Helling utiliza as frases soluções. Então, você pode pegar seu paciente lá de onde ele está. Então, assim, eu vou usar aqui a palavra, né? Mentoria para isso, é para a gente dar uma certa corrigida. Então, assim, não, ele estava na cena errada. Não é errada a cena, tá, Silvia? Ele estava na cena do que ele viveu e que deu para ele ser aquilo, né? Então, o paciente ele não traz uma cena errada, ele traz a cena da realidade do que ele viveu, de dor, de quebra de hierarquia, de quebra de pertencimento, quebra do dar e receber. Então, ele traz essa cena, tá? E quando ele traz essa cena, foi uma cena vivida, então não tem erro do que a gente viveu. Porque até pela vida, se a gente toma um caminho, mesmo que esse caminho seja um caminho torto, mas foi um caminho de força que a gente conseguiu manter a vida. Então, não tem cena errada. Conseguiu compreender isso? Total, foi muito bom você falar isso. Não tem cena errada. Não foi tem. Muito bom você falar isso. Silvia, a gente não está te vendo. Tu tens que colocar teu celular. Tu está no computador ou celular? Eu estou aqui no computador. Vigile o celular mais para esse lado que você estava. Mais um pouco. Pronto, aí. Aí é o ideal. Então, não existe essa cena errada. O método baralho sistêmico, ele vai trazer, lá naquele módulo 1, 2 e 3, lá na nossa plataforma, eu explico as cenas, como constrói cenas, como tudo isso acontece. Então, não é cena errada, é aquilo que foi realidade para ele. E a realidade para esse paciente foi o quê? Ele precisou crescer hierarquicamente mais do que os pais para ele tentar sobreviver na vida. Então, é por isso, Silvia, que para a gente da constelação, o nome arrogância é um estado de tentativa de sobrevivência. Ninguém se torna arrogante porque achou bonitinho ser arrogante. Você se torna arrogante porque você disse, se eu não ficar aqui grande demais, esses pais vão me engolir. Entendeu? Então, é um estado de sobrevivência da psique humana, quando a pessoa se torna uma abusadora. No caso do abuso, de uma pessoa que sofre abuso, Silvia, indiscutivelmente ela vai reproduzir o abuso, porque a psique dela vai estar com tanto medo
que a pessoa que sofreu o abuso diz assim, eu vou ser muito agressiva para não sofrer novamente. Então, é uma pessoa que está no que a gente chama de poço primal, muito arredia, sabe? Muito, tudo assim. Por quê? Porque ela sabe a dor que ela passou, ela foi abusada. Não é fácil um abuso, né? Então, assim, ela vai logo se defendendo. Às vezes a gente critica uma pessoa que é muito agressiva, porque é chato conviver com uma pessoa assim, mas quem é da constelação vai ter que olhar com esse perfil. Não, essa pessoa é assim porque, nossa, ela sofreu isso, isso e isso. Não que a gente vá deixá-la no papel de vítima desse abuso, porque ela pode ressignificar essa dor. Qualquer dor pode ser ressignificada. Qualquer. Não existe isso de dor não ressignificada. Qualquer dor, ela pode sim entrar para o âmbito de dizer, eu experimentei isso, foi ruim, foi muito ruim, mas agora eu aprendo com isso, né? Entendeu? Então, você pode mexer, principalmente se já está no campo das frases e soluções, você tem que trazer o boneco. Porque na hora que você traz o boneco para conversar com o pai, mesmo sem seu paciente saber, você mexeu a cena no inconsciente dele. Então, você vai fazer o quê quando você traz pai? Isso, isso e isso, pai. Agora eu me coloco no lugar de filho. Aí você já traz a carta dele para o lugar de filho. Aí, não é? Aí ele veio para onde? Para a verdadeira ordem do amor. Eu sou filho, eu não sou seus pais. O João estava como pai dos pais, né? Eu gostei agora dessa frase, vou anotar aqui, estar na verdadeira ordem do amor. É. Entendeu, querida? Uhum. Fez sentido aí para você, bateu. Fez sim. Agora, eu quero que você traga para mim, para eu ver, se possível, no seu tablado, um momento aonde eu não posso mais mover na cena. O momento que você não pode mover a cena? Lembra quando a gente já conversou isso? Que é quando o cliente, depois que coloca as cartas, ele coloca a carta no primeiro momento, que é a carta da cena que está ali registrada no seu subconsciente. Aí depois que eu falo para ele assim, tá vendo essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui é seu pai. Aí ele fala assim, não. Me tira aí de perto do meu pai, eu não quero ficar perto dele. Só que ele colocou aquela carta ali ao lado, né? Foi ele que posicionou as cartas. Então, assim, eu quero entender esse momento onde o paciente ele não pode mais mexer naquela cena, porque aquela cena é a realidade do subconsciente dele. Tá, então vou te mostrar aqui um exemplo. Né? Um exemplo aqui de cena, é assim, o que é que o baralho sistêmico ele entende? Né? Como eu tenho falado aqui para as aulas, dentro da plataforma das aulas do método baralho sistêmico. Uma cena, ela é retirada do inconsciente do paciente, tá aqui. E é por isso que dentro das constelações, o próprio Bert Hellinger, ele faz o movimento de dizer o quê? Não vamos escutar o paciente demais. Por quê? Porque essa narrativa que a gente diz, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, minha avó fez assim, meu vizinho, barará, essa narrativa é uma narrativa do ego. 90% da nossa fala vem do nosso ego, porque o ego é um campo psíquico de proteção da nossa vida. Então, eu vou querer, logicamente, me defender. Isso é natural no ser humano. Ninguém precisa legislar, não. Ninguém precisa se denunciar. Né? A gente pode, inclusive, dentro da advocacia, você pode ficar calada na hora que você está sendo julgada. Você pode dizer, eu não vou me condenar. Então, automaticamente, o nosso ego vai tentar nos proteger. E é por isso que, dentro das constelações, a gente não faz essa escuta, a princípio, demasiada. Eu mesma, no meu método, eu gosto assim, Silvio. O paciente chega para mim e eu digo, não me conta nada da tua vida. As pessoas até meio que se assustam. Como assim, Elisângela, eu não vou contar nada? Eu vim para a terapia e não vou contar nada? Eu disse, porque se você não contar, vai ser mais lindo o teu processo de cura. Eu, Elisângela, gosto de saber o quê? Uma palavra ou uma pequena frase.
Eu vou dar o exemplo, eu não consigo engravidar, não consigo me casar, tenho uma raiva da minha mãe, tenho uma doença, não consigo vender uma casa. Eu gosto de saber temas curtos. Aí vamos lá para o que você quer entender. Então, quando a gente vai trazer a sessão, a gente traz, em princípio, o que Bert chamou de 50-50. 50% sou eu, 50% é a minha dor, certo? Então, quando eu trago, por que isso? 50%, 50%. Porque nós somos espelhos sempre com os outros. O outro ser humano é espelho com a gente, e é assim, dentro dessa relação espelho, que eu evoluo e que o outro também evolui. Só o outro pode dizer o que não está legal em mim. Só o outro, Silvia. Eu não consigo dizer o que não é legal em mim. Porque eu vou sempre o quê? Dentro da minha psique, me defender. Boa tarde, Gigi. Não sei se aí na Inglaterra é tarde, acho que não, né? Boa tarde, querida. Estou aqui um pouquinho no Instagram, Silvia. Entendeu, Silvia? Então, o que é que acontece? Então, a gente não é vítima de nada. Isso não é nem constelação que disse isso, é a física quântica. A gente não é vítima de nada, é 100% nosso. Não que o que a gente atraia seja justo. Tem coisas que a gente atrai que não é justo, mas foi a gente. Seja consciente ou inconsciente, é você que atrai. Então, eu coloco aqui o João, vamos dizer, e aí a dor do João, não conseguir sustentar um relacionamento. Ele colocou aqui, certo? Então, isso daqui eu chamo de primeira cena, e quando a gente coloca a primeira cena dentro desse processo do método baralho sistêmico, eu olho primeiro para onde, assim, que eu coloco a primeira cena, Silvia? Eu tenho que observar o que primeiro? Os olhares. Os olhares. Porque para o baralho sistêmico, o olhar, o olho, como é que é o ditado, gente? Peraí, os olhos são o espelho da alma. Os olhos são espelhos da alma. Então, eu olhei, para onde a mulher de vermelho está olhando? Ela está olhando para frente. Para frente. E o João está olhando para onde? Para o ladinho dela. Para o lado dela? Aqui na minha... Ele tá olhando... Não, ele está olhando para um outro lado. Outro lado, muito bem. Ele olha para Você sabe que essa carta, o jeito que essa carta se mostra assim na tela, ele é bem sutilzinho, viu? Tem que prestar muita atenção. Pronto, aí aqui eu já vou usar uma técnica do método baralho sistêmico. Como é o nome dessa técnica? Me traga uma carta que você não se pareça com ninguém. O nome da técnica. Aí o nome... Olhar para o lado. Olhar para o lado. Sim. E aí eu uso o comando do baralho sistêmico. Comando é aquilo que eu digo. Escolha uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Não pensa em ninguém que você conhece. Isso não é técnica, Silvia. Isso é um comando para eu descobrir para onde está se olhando, já que o paciente não consegue me dizer para onde ele olha. Conseguiu ficar diferenciado o que é técnica e o que é o comando. Sim. Quantos comandos tem um baralho sistêmico? Apenas um. Certo? Então, é aqui o comando, porque tem a técnica do olhar para o lado, eu usei o comando com um sentimento bom ou ruim. Aí o João escolheu essa carta, disse que achava essa carta muito ruim. E aí eu pedi a mãe do João, vamos dizer. Aí o João colocou aqui a mãe. Certo? Quando colocou a mãe, que eu fui ler a cena para o João, esse daqui eu vou transformar no seu pai. Por quê? Porque você colocou sua mãe muito perto, então esse é seu pai. Aí o João, nesse momento, disse, não quero, tira meu pai daí, coloque ele para trás. Nesse momento, você vai dizer para o João, não é mais possível mexer na cena. Não é. Por quê? Porque o João racionalizou quando disse, tira o meu pai daí. Ele pegou o ego dele, tentou se proteger e disse, eu não gosto desse homem, tira ele daí. Mas o que a constelação acredita? Em dois grandes campos teóricos e científicos, que é a fenomenologia, né? E a dor que vem direto do inconsciente que a gente traz. Então, a fenomenologia é aquilo, a fenomenologia do espírito, gente, é aquilo que é. A gente não consegue disfarçar o que é.
Não, a gente diz assim, nossa, eu vou estar muito linda. E aqui, ó, minha cabeça dizendo não. Então, qual é a verdade? É a minha voz que disse que você está linda ou a minha cabeça dizendo não? É a minha cabeça dizendo não. Então, a fenomenologia do espírito é aquilo, porque o nosso espírito ele não consegue mentir e nem nos enganar. Ele quer a pura verdade. Eu até digo que dentro do espírito da gente tem aquela frase bíblica, né? Só a verdade vos libertará. Então, só a verdade. Então, nesse momento, não é mais possível mexer o boneco. Não é mais possível. Segundos antes, vamos supor que ele colocou aqui, ele já tinha colocado, ele disse, ô Elisângela, coloca para trás, eu já não permito mais. Eu não permito. Colocou aqui, para mim, já está instalada a cena. Às vezes, aí, vamos supor, a pessoa fez assim, quer ver um momento que eu permito? Assim, ó. Vamos dizer que a pessoa escolheu aqui essa carta e estava procurando a irmã dela. Aí, de repente, colocou essa daqui para ser irmã e segurou essa. Qual é a carta verdadeira da irmã dele? A que está na mão. Que está na mão. Entendeu? Vou dar outro exemplo antes de você falar. Uma mulher, uma vez, veio constelar o medo de ir no médico. O medo de ir no médico. Eu disse, você tem medo de ir ao médico? Eu estou com uma questão, mas eu estou com medo de ir ao médico. Eu estou com um problema, eu estou com medo. Eu não quis saber o problema. Eu não quis saber qual era a doença. Eu só quis saber o medo dela. Eu falei, tá, então traga você e o médico. Ela colocou ela e o medo. O médico não, o medo de ir para o médico. E aqui ficou esse espaço. Só que na hora que ela estava mexendo, porque era presencial, quando é presencial, sim, eu dou o baralho para o paciente pegar, tá? Uhum. Então, na hora que ela estava mexendo, ela fazia assim, ó. Aí olhava para ver o que era o medo. Tudo que era de carta de bebê morto, ela olhava, simpatizava. Aí ela disse, não, o médico vai ser esse mesmo. Pegou os bebês mortos, colocou assim, ó. Eu vou colocar aqui para você ver. Colocou assim, separado. Para mim, isso aqui foi o quê? Fenomenologia. Eu olhei o espaço, vi os bebês que ela tinha separado mortos, eu peguei os bebês e fiz assim, ó. A quantidade que ela tinha separado. Olha mesmo. Qual foi minha pergunta, Lombardi? Né, que você dizia, qual é a música, Lombardi? Eu digo, qual é a minha pergunta, baralho? Quantos filhos você abortou? Oh, meu Deus, que coisa linda. Exatamente. Eu falei, você abortou... Só que ainda eu falei mais direto. Você sabe que eu sou mais direta. Eu falei, você abortou 4 filhos? E ela gaguejou. Como você sabe, ali? E eu falei, tem um fenômeno aqui, eu vou te explicar, eu só quero saber se é verdade. Ela disse, exatamente. E com detalhe, ela disse, eu abortei 4 filhos e eu estou com 4 nódulos no corpo. Aí ela falou, aí agora, nesse momento, eu deixo o paciente falar, relatar, eu deixo até ele descrever, dependendo do paciente, se não for muito vítima, eu deixo até ele descrever cenas do tipo assim, olha, Elisângela, mas deixa eu lhe falar, mulher, pelo amor de Deus. Mas também eu abortei, porque o primeiro pai do meu menino era um homem que era traficante. O segundo, aí eu deixo. Agora, fala, pode falar. Por que a fala agora pode falar? Porque eu só vou me fixar no ponto dos 4 abortos. Tudo que ela falar, eu deixo ela falar, porque a boca dela precisa falar. Os meus ouvidos estão o quê? Eu não consigo escutar, Silvia. Eu não consigo escutar muita fala de paciente. Não é porque eu tenho, não é impaciência, não. É porque a minha alma não dá conta de escutar detalhes de cena. Eu consigo me abstrair de uma forma impressionante. A ponto do cliente dizer assim, depois de a gente estar andando na sessão, ela diz, mas tu lembra que eu te disse isso? Eu disse, foi mesmo, eu não estou lembrada, não, eu não consigo lembrar.
porque eu já entrei, né? E aí, Eliel, como é que tu conseguiu isso? Só tem um caminho, o processo meditativo. Porque a meditação, ela te concentra em você, pode montar aqui, ó, um barulho, e você... Então, o constelador, ele precisa muito desse processo de meditação para que, na hora que chegar um cliente vítima, você está lá. Aí você só pega o essencial e volta para a cena. Então, você vai ter que aprender, isso é com o jogo da prática, essa habilidade de se fixar no tema que o paciente trouxe. Um tema. E as outras pormenores são questões que só vai ser constelada quando ele sentir dor. Então, às vezes, a pessoa diz assim, às vezes eu faço teste com a pessoa. Esses dias eu constelei uma mulher que ela disse, não, é porque minha mãe foi ruim, e nananã, começou a falar mal da mãe e eu só escutando. Aí eu disse, vamos ver se isso é verdade, se essa mãe dela foi ruim mesmo. Aí eu peguei a cartinha dela, coloquei na frente da mãe e disse assim, mãe, você só fez uma coisa boa para mim, me deu a vida, porque o restante, mamãe, você não fez nada de bom. Ela, não, Elisângela, mas também não é assim. A minha mãe, olha, minha mãe me deu dinheiro, minha mãe comprou minha casa, comprou isso, comprou aquilo para mim, cuida dos meus filhos. Então, assim, eu nunca jogo para que eu diga o que é aquela mãe, mas também, às vezes, não confio no que o paciente me diz, do ego. Entendeu? Diga, agora pode falar. Eu falo muito, gente. Não, mas foi muito bom, você me trouxe uma coisa que numa última, não sei se foi na mentoria passada, você me trouxe, dentro da correção ali da cena, de como eu poderia ser melhor, você falou uma frase de revelação. Isso ficou na minha cabeça, que é uma coisa que eu preciso praticar. Eu saio da fase assim, ó, eu leio a cena para o cliente, explico para ele o que está acontecendo, da confusão, do emaranhamento, e depois eu estava partindo já para a parte das frases de cura. Mas você me trouxe uma coisa que eu achei muito bom, que é a frase da revelação, onde eu revelo mesmo em frase a confusão, o emaranhamento, a ilusão. Perfeito. Gente, isso é muito forte, porque às vezes são frases muito fortes. Isso, são frases fortes. São frases fortes que eu nunca tive coragem de revelar. Mas tem que revelar, porque às vezes, assim, isso são perfis também profissionais, perfis. O meu perfil é assim, Silvia, não necessariamente as pessoas, os meus mentorados, têm que ter o meu perfil. Mas eu sou ariana, nordestina, então, assim, é natural essa minha coisa de abrir caminhos mesmo, é natural, já está na minha essência, por conta desse signo, da minha história pessoal de vida, de uma separação com a minha mãe, né, com muita dor com a minha mãe, com a ausência do meu pai. Então, eu me tornei essa pessoa que eu digo mesmo, eu digo com a cara a tapa, né? Por isso que tem alguns pacientes que vieram para mim e ficam lá 2 anos moendo a raiva de mim. E aí, depois, 2 anos, volta ele todo docinho de coco, né? Mas, enfim. Mas esse perfil é meu. Meus mentorados, os meus alunos, não precisam ter o meu perfil. Todo mundo que já vem até a mim, eu gosto muito de dizer isso, né? Eu estou entrando agora para as redes sociais. Fazem 11 anos que eu constelo pelo orgânico, de indicação apenas. Né? Indicação. Então, assim, todo mundo que me indica diz assim, ó, vai, porque a mulher é braba. Ela é braba, ela vai dizer a verdade. Então, isso é um perfil meu, né? Eu conselhei agora, há pouco tempo, um rapaz, um empresário, e ele já chegou assim, olha, me indicaram você, mas disse que você é muito braba. Eu fiz, é mesmo, rapaz. Disse que você diz na lata, assim, as coisas. Eu fiz, e você quer ainda constelar? Ele fez, quero, eu quero. Então, as pessoas já vêm até com um desejo de que eu seja grossa, sabe? Que eu diga essa coisa assim, meio abrupta mesmo, né? Mas isso não necessariamente é um caminho. Esse é o meu caminho. Cada um vai pegar a sua força, o seu perfil profissional e trabalhar.
Mas eu acho... É lapada, né, Gabi? É lapada. Mas eu Entende? entendo, quando eu ouvi a frase que revelava a minha sombra, que eu Sim. escondia, eu vejo isso como cura. Porque trazer Aham. a sombra para a luz é cura. É Então, é uma cura. questão... Hã? É cura, com certeza. Então, por isso que eu vejo isso como positivo em desenvolver. Eu Claro. entendo, cada um tem seu jeito, cada um tem sua É. personalidade, você tem razão. Mas eu entendo que é interessante para mim também trazer essa permissão de, Aham. quando eu enxergar ali a trava, aonde a sombra está reinando, me inspirar, da mesma maneira que eu peço inspiração ao campo para a frase de Uhum. cura, eu posso pedir também inspiração para a frase que está travando aquele cliente, né? Sim, 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 com certeza. É. Então, nesse caso que eu dei o exemplo, para mim o fenômeno, eu já consigo, hoje, né, depois de 11 anos de prática, eu já consigo pegar os fenômenos na hora que o paciente me manda uma mensagem para marcar a sessão. Pessoas que, assim, qual dia você pode? Eu não sei. Você pode tal dia? Eu vou ver. E não, tá certo. Pessoas monossílabas, eu já sei, guardam segredos. Então, quando a pessoa vem constelar, eu já sei como é que vai ser a constelação dela. E eu vou no ritmo dela, né? Então, diga aqui para sua mãe, mãe, realmente eu me senti abandonada. Eu senti. A pessoa diz assim. Então, eu tenho que pegar esse paciente e ir com calma com ele, ir no ritmo dele, né, até ele chegar no momento de conseguir confiar em mim e falar tudo. Entendeu, Silvia? Tem outra questão, contemplei aí você com as informações. Sim, sim, você está me trazendo mais segurança para movimentar a carta na hora certa. Uhum. E também ser firme na hora que não pode mais mudar, Uhum. porque senão o cliente está querendo mexer na cena, aí já não é mais o inconsciente dele que está falando, né? Perfeito, perfeito. Então, a frase revelação é algo que eu vou desenvolvendo aos poucos. Eu me sinto mais segura na frase de cura hoje, né? Massa, Nesse estágio que eu massa. estou, mas a frase revelação é algo que eu vou, assim, apurar, tá Apurar, bom? é verdade. E uma coisa que você trouxe da fenomenologia, que desde a hora do atendimento, do agendamento, as coisas já começam a acontecer. Na verdade, a sessão já está acontecendo ali, né, Eli? E Uhum. aí eu tive dois casos essa semana, aonde eu vou atender na mesma sala, com a mesma estrutura e com aquele cliente, tudo começa a dar errado. A pessoa não conseguia enxergar a carta. Nem Uhum. eu aqui Sim. enxergava a carta que eu estava mostrando na tela para ele. Eram umas Uhum. coisas muito loucas, porque era no início da constelação e ele estava muito resistente em saber. Sim. Quando foi da metade da constelação para o fim, tudo se normalizou. A internet Massa. voltou na sua velocidade Olha, normal, a iluminação da sala voltou ao normal, aconteceu. sabe? Então, assim, eu percebo o quanto que a fenomenologia afeta fisicamente uma Sim. sessão, né? Olha mesmo, uma vez eu vim para Brasília, aí eu cheguei no voo de 6 da noite e às 8 eu tinha uma sessão em grupo aqui. Então, eu fui com mala e tudo para o consultório. Quando eu cheguei no aeroporto, aí eu pedi um Uber e eu entrei no carro. E aí, quando o cara foi saindo assim, veio um outro homem e deu uma trancada nele, ele teve que recuar, senão batia. Menina, esse motorista do Uber saiu para brigar com esse homem, eu fiquei dentro do carro, assim, em pânico, né? E ele saiu e botou a cara no dedo do homem, e você não preste, não sei o quê, não sei o quê. E eu, meu Deus do céu. Aí eu, fenomenológica como eu sou, eu falei, cara, essa constelação vai ser difícil. E aí o cara entrou esbravejando, esbravejando, esbravejando ainda. Foi quase o caminho todo. Ele tentou puxar a conversa comigo, eu não falei. Quando chegou lá, ele me deixou, ele falou assim, moça, desculpa aí, qualquer coisa, já estava outra pessoa, transtornada, né? Eu, não, que isso, tudo bem. O importante é que o senhor resolveu lá, tá certo. Quando eu cheguei na constelação, que a menina sentou do meu lado, qual o seu tema? Eu tenho um ódio da minha mãe. E eu, misericórdia, meu Deus. Menina, foi uma constelação muito pesada,
E aí eu também sou assim, sabe? Enquanto mais pesada a constelação, mais eu fico recuada, sem muita ação. Porque eu só vou mover o que me querem que eu mova, o amor. O ódio eu não movo. Então, enquanto mais pesada, eu fico a não ação. Eu olho, diga assim, mamãe, não, 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 se curve. Não, eu não quero me curvar. Aí chegou um ponto que ela estava tão presa nesse ódio, e eu não trabalho com ódio, que eu falei assim, ó, se você quiser eu devolvo o seu dinheiro, mas eu não tenho mais como lhe constelar. E aí ela disse, não, deixe, não precisa me devolver não, você já fez aí. Aí terminou a sessão, ela foi para casa. Porque eu só vou trabalhar com quem quer a cura. Quem quer vir numa possível tentativa de achar que as constelações vai fazer alguma coisa contra aquela mãe, isso a gente não é, a gente não é magia negra, né? A gente não é isso, né, Silvia? Então, assim, também o constelador ele tem que impor o que vai fazer, como ele vai conduzir. Quem está com o controle da condução é você. Então, você tem que estar armada com amor para conduzir uma sessão. Por isso que eu digo, né, até uma das disciplinas que eu acrescentei agora na minha formação, tanto as mídias sociais, como onde está o amor que te ajuda a mover as sessões? Aonde está? Então, para você sentir esse amor que lhe ajuda, que lhe acompanha a mover uma sessão de constelação, você tem que ser amor. Não dá para ter uma vida dupla. Não dá para você dizer assim, aqui na minha casa eu maltrato meu filho, eu seguro, não deixo meu filho casar, e querendo viver lá uma vida como terapeuta, não dá. E até outras terapias você consegue ter uma vida assim, mas infelizmente na constelação você não consegue, porque senão o amor não entra, não vai usar você como ponte para a cura daquela dor daquela pessoa. Então, o estado de meditação, atividade física, alimentação, tirar açúcar. Tirar açúcar faz parte de um processo para você se tornar um melhor terapeuta sistêmico. Caramba, vou fazer uma live com isso, entendeu? Por quê? Porque você precisa de uma purificação mesmo, né? Eu peço, então, para você uma live sobre o autocuidado do terapeuta. Ah, Porque legal. eu Vou sou anotar terapeuta agora. há 10 anos, e um pouquinho mais de 10 anos, e o que eu conheci de colegas queridos, aonde era Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, infelizmente conheci muitos, mas a Sim. gente é como você mesma vai fazer. Vai trazer uma contribuição de clareza de discernimento, porque ou a gente é Sim. coerente naquilo que fala, que pensa, que Uhum. sente, que manifesta, ou a gente está aqui num teatro, e aí o Não dá, teatro não funciona. com certeza. Então tá, Obrigada. eu me despedir aqui do pessoal do Instagram, fiz um pequeno aqui. Você tem mais alguma coisa, Silvia, para a gente ver, ou você já quer que eu Para hoje tá bom, deixe no professora. Eu like? vou anotar as próximas dúvidas para o próximo encontro da mentoria. Pronto. Então, deixa eu. Então, vamos lá. A gente vai. Então, você lembra, a gente fez. Quais foram as técnicas na outra sessão, na outra mentoria? Não lembro agora, eu sei que era olhar para baixo, que foi Foi na o que eu aula esse olhar para percebi. baixo, não foi? É, é. Tá, na mentoria eu não estou trazendo para vocês muito as técnicas, não. Eu estou fazendo mais simulações de cenas mesmo, né? É porque na mentoria você está trazendo a minha dúvida específica, né? E essa É. dos olhares e das técnicas são nas lives que você tem feito de maneira mais sistemática. Certo. Então, hoje eu quero passar o que para você? Eu quero que você anote, nós vamos anotar aqui um processo de passo a passo de uma sessão de constelação online do método Baralho Sistêmico. Coloque aí, passo a passo de uma sessão em constelação com bonecos do método Baralho Sistêmico.
Então, tudo que eu for falando aqui, você vai anotando aí, certo? Eu vou dizendo primeiro passo, segundo, terceiro, para você ter esse esquema de sequência de ação dentro de uma constelação com bonecos online ou com bonecos presencial, ok? Então, vamos lá. Eu vou simular aqui uma cena. Eu vou dizer que, assim, eu vou pegando aleatório, gente. Eu vou baixar aqui a tela. Ó, vamos dizer que Andréia, o nome dessa menina aqui é Andréia, veio constelar um sentimento de tristeza que ela tem, certo? Ok? Então, qual é o primeiro passo? Coloque aí. Primeiro passo para uma sessão de constelação com bonecos. Primeiro passo, você coloca o primeiro passo. O foco e uma carta para o foco e uma carta para o paciente. Esse é o primeiro passo. Então, Andréa, vem. Quem é que coloca as cartas no primeiro passo? É o paciente que coloca no lugar onde ele acha que deve colocar. Se for presencial, ele pega com a mão dele e coloca na cena. Se for online, você pergunta aonde deve colocar o boneco. Nunca é o constelador. No baralho sistema só tem um momento que é o constelador. Qual é? Quando eu uso o comando. Entendeu? Então, vamos lá. Ó. Andréia colocou ela aqui e a tristeza aqui. Esse é o primeiro passo. Dentro do primeiro passo, você já lê a cena dentro de você. Bota aí. No primeiro passo, ler a cena. No primeiro passo, ler a cena. Então, Silvia, vamos ler essa cena? Quem é a Andréia aqui? Qual o arquétipo de Andréia? Andréia é uma mulher negra que olha para o lado, olhando para a tristeza familiar, do sistema familiar dela. Muito bem, mas ela é forte, não é uma mulher muito forte. Ela é forte, ela vai para a vida, ela resolve as coisas, ela pode até casar, mas ela tem essa dor dentro dela, tanto é que é por isso que ela veio constelar, que é uma tristeza que ela tem no seu coração. Porque ela fica tentando olhar aqui para trás. Olhando para as dores da família. E a gente pode até aprofundar um pouquinho, que ela está trazendo essa cor vermelha, que é uma cor que está relacionada com a dor. Muito bem, que está relacionado com a vida também, né? O vermelho. Com a vida. Sim. A pessoa que tem vermelho, ela tem força, tem garra, tem energia vital e até energia sexual. E aqui, qual é o arquétipo do foco dela, que é o sentimento de tristeza? Essa carta, ela representa aquela mãe sonsa e manipuladora. Ela olha para cima, ela está olhando para a morte, ela não está olhando para a vida. Mas ela consegue manipular todo mundo com esse jeitinho meio sonso, sempre tentando agradar todo mundo. É uma forma que ela tem de controlar as pessoas. Muito bem, perfeito. Então, agora vamos... Depois que eu leio os arquétipos, eu olho para onde eu observo o quê? Que é muito importante no baralho. Está cada uma aí olhando para um lado, tá? A Andréia está olhando para o lado esquerdo, né? Que é o lado feminino, e a tristeza está olhando para cima, não está olhando para a vida, está olhando para a morte. Quem olha para cima, olha para a morte, né? Então, tá, primeiro passo. Segundo passo, então você vê que dentro do primeiro passo, você coloca assim, primeiro passo, foque paciente e ler a cena para mim. Ainda não é para o paciente, é para você. Por quê? Porque a leitura de cena é uma construção do quebra-cabeça da história completa de dor do teu paciente. Então, cada cena você vai acrescentar um pouco de narrativa sobre essa história. Porque cada cena vai revelar um acréscimo à dor dela. Olha que legal isso, que teoria legal isso, né, dentro do baralho. E também vai trazendo para a própria cliente essa construção do que está emaranhado na cabecinha dela, porque ela não foi decodificado isso. A cena está lá, mas ela não sabe decifrar essa cena. Então, aos pouquinhos, ela vai até entendendo mais ou menos o que está acontecendo ali dentro. Perfeito, linda, 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 linda. Então, vamos lá. Segundo passo.
eu vou agora usar uma das 6 técnicas do método baralho sistêmico. Para eu usar a técnica do método baralho sistêmico, eu tenho que olhar para onde? Observar o quê? O olhar. O olhar. Então, qual técnica eu vou usar aqui? Olhar para o lado, para saber para onde a Andréia está olhando. Perfeito. Então, para usar a técnica, então coloque aí, segundo passo, observar os olhares para poder usar uma das 6 técnicas do método baralho sistêmico. Certo. Já anotei. Pronto? Pronto. Pronto. Então, aí você acrescenta na técnica, nas técnicas sempre usa o mesmo comando. Aí eu vou usar aqui o comando que é: Andréia, escolha aqui uma carta com um sentimento bom ou ruim sem você saber do que se trata. Você não pode pensar em ninguém, é uma técnica do método baralho sistêmico. E aí, se a Andréia tiver presença, eu dou o bolinho de carta, ela vai olhar uma por uma. Se ela tiver online, eu vou passando e ela vai reservando a que chamar a atenção. Então, vamos dizer que a Andréia trouxe essa carta aqui. Essa carta. Aí eu pergunto a Andréia qual o sentimento ela teve por essa carta, porque o sentimento que ela teve por essa carta vai me revelar que tem uma imagem igual a essa, porque o baralho sistêmico, ele é arquetípico, tem uma imagem dessa, ó, colada no inconsciente de Andréia. Uma imagem de que arquétipo é esse? De aborto. De uma criança morta. De morta. Então, ó, tem alguma morte colado nela que está inconsciente, que ela não vê. E aí eu preciso saber que sentimento ela tem sobre a morte. Ah, Eli, eu gostei dessa carta. Às vezes a pessoa vai dizer assim, eu gostei. Mas ela nem sabe ainda que é a morte. Mas por que ela gostou? Porque ela está alinhada com a dor da morte de alguém. Entendeu? Se ela disser assim, eu não gostei dessa carta, isso para mim, terapeuta, é bom. Porque se ela não gostou, algo incomoda ela sobre a morte. E o que é que faz as pessoas curarem? É quando elas estão inquietas com a dor. Não é quando elas estão aninhadas. Ai, tá bom, essa carta é tão fofinha. Entendeu? Que legal isso? Diga aí, minha querida. Quando chega esse momento, eu sempre falo para o cliente, escolha uma carta que deflagre em você ou uma sensação boa ou uma sensação ruim, e não fuja da sensação ruim, para não criar nele assim, não vou querer essa não, estou me sentindo mal com essa carta, eu vou querer uma outra que seja mais bonitinha, né? Então, eu falo para ele, não fuja da sensação ruim, porque ela quer conversar com você. Porque isso aí é bom dizer, às vezes eu também digo, né? Porque eu digo assim, não tenha medo de colocar uma carta com sentimento ruim. Porque Silvia, a gente vai estar se protegendo até dormindo. A gente nunca vai querer uma imagem de um abusador na nossa sessão. Só que é o seguinte, se eu trabalho com a alma, com o inconsciente, eu preciso ver a imagem do abusador que está dentro de você, para poder eu liberar isso, trazer luz a essa sombra. Então, é muito importante você também dizer isso, viu? Então, vamos lá. Ó. Então, essa carta, que foi retirada através de um comando, eu quem coloco, o terapeuta, porque foi eu que perguntei para o campo para onde a Andréia olha. E eu puxei, através do comando, uma carta do inconsciente da Andréia. Então, eu que olho. Nesse momento aqui, do segundo passo, você coloca também, ler novamente a cena, coloque. Agora, acrescentando a carta do sentimento, bom ou ruim. Nós estamos no terceiro passo, viu? Terceiro? Não. Não? Não, é assim, ó. Primeira cena, aí, primeiro passo. Eu li a cena, foco e paciente, li. Segundo passo, é ler, perguntar, olhar para os olhares, observar os olhares para eu saber que técnica eu vou usar.
Ainda dentro do segundo passo, usar o comando e colocar a carta no comando. Segundo passo ainda. Sim, tá certo. Então, segundo passo, anota aí resumido. Usar uma das 6 técnicas, usar um comando e ler novamente a cena acrescentada da carta de sentimento. Entendeu? Sim. Aqui, eu vou ler novamente para mim. Leia aí, acrescentando agora a carta do sentimento, do comando. Então, agora eu estou lendo internamente, não vou falar para cliente ainda estou compondo a cena de que a Andrea olha para a morte, ela está olhando para um bebê que morreu. Então, aqui eu presumo internamente que deve ter ocorrido algum aborto, né? Então, alguma morte, né? Alguma morte. Então, eu estou dentro desse caminho. Perfeito. Então, tá. Terceiro passo. Descobrir quem é o foco, se o foco não veio com uma pessoa determinada. Porque ela pode ter trazido o foco. Não, eu quero me relacionar com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com minha sogra, com minha filha. Não pode? Quando o foco é definido, a pessoa da família, quando o foco já é uma pessoa da família, é aquela pessoa, ela não vai se transformar. Agora, quando o foco é um sentimento abstrato ou um objeto, aí a gente tem que saber quem aquele foco representa de alguém da família. Então, ela trouxe aqui um objeto, vamos dizer assim, um sentimento como uma sensação abstrata, não é? Só que para eu usar nesse terceiro passo, eu preciso saber, isso daqui é um homem ou uma mulher? É uma mulher. É uma mulher. Se é uma mulher, há uma possibilidade de chance de 90% ser a mãe dela. Sim. Só que eu não posso perguntar a ela, Andréa, isso aqui é tua mãe, Andréa? Ela vai dizer, minha filha, eu paguei a você para você descobrir minhas coisas, você quer que eu diga? Entendeu? Então, eu não sei. Para eu poder saber quem é, porque o foco aqui, ele é um sentimento abstrato, ou ele poderia ser um objeto, eu também teria que usar isso, eu vou tentar usar um comando. Ou, aliás, desculpa, uma técnica. Qual técnica você acha que eu vou usar do baralho sistêmico? O ancestral mais próximo. Pronto, técnica do ancestral mais próximo. Se eu me baseio da possibilidade daqui ser a mãe dela, quem é o ancestral mais próximo da mãe dela? A mãe da mãe, a avó materna. Pronto, aí você, como terapeuta, você vai dizer, Andréa, traga aqui sua avó materna. Por quê? Porque quando ela trouxer a avó, gente, isso é muito certo no baralho sistêmico. Silvia, é muito certo. Quando ela trouxer a avó, se essa daqui é a mãe dela, o próprio campo da memória sistêmica que Bert descobriu faz ela colocar o boneco exatamente perto da mãe. Se não é a mãe dela, ela vai colocar o boneco longe. Então, eu observei durante 11 anos que isso é muito real. Porque uma vez que se abre aqui a memória da família, acabou. A gente está tudo dentro agora desse campo da memória da família da Andréa. Entendeu? Então, eu digo, Andréa, quem coloca a carta aqui é a Andréa. Andréa, onde é que você quer colocar a sua avó? Ela vai dizer, coloca aí perto desse meu sentimento de tristeza. Aonde, Andréa? Me diga o local exato, ao lado, na frente, aonde? Coloque ao lado. Então, aqui, se ela colocou a avó, quem é essa? É a mãe. É a mãe. O que é que eu uso aqui? Eu uso assim. Toda vez que uma sessão traz um morte, eu briguei com minha mãe, ela não tá mais, eu tirei minha mãe dentro de mim, minha mãe morreu, minha mãe se matou, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, morreu. Eu sempre procuro uma pessoa que tenha a ela um sentimento de amor e de vida. Por quê? Porque qual é o oposto da morte? Vida. Eu preciso trazer para ela um sentimento de que a vida continuou. Então, isso é um processo que eu faço, né? Então, aqui eu poderia pedir, por exemplo, o pai dela, só para eu saber como é que está o masculino dentro dela. Eu poderia trazer, você foi criada por alguém, um monte de coisa.
Mas vamos lá, ainda dentro do terceiro passo, ela trouxe um ancestral mais próximo, aí você coloca o terceiro passo. Provavelmente vai se usar alguma das 6 técnicas. Sim. Certo? Aqui, aí você coloca também, ler novamente, acrescentando a carta nova, ler a cena novamente, né? Acrescentando a avó, nesse caso. Então, leia aí para mim, Silvia, acrescentando a avó. Com essa carta nova, a gente percebe, né? Percebe não, a gente sabe que a tristeza é a mãe dela, vem da mãe dela, porque a carta da avó ficou ao lado da carta da tristeza. E aí ela traz um arquétipo da avó de uma mulher rústica, de uma mulher muito determinada, metódica, muito forte, que a vida cobrou muito dela essa força para poder sustentar a família. Então ela deve ser ou era uma avó bem forte, bem determinada. Muito bem. E aí a gente pode agora, né, fazer aí 4º passo, coloque. Porque agora aqui, ó, tá, aqui tem, eu já entendi quem é todo, então eu posso fazer o 4º passo, fazer algumas perguntas ao paciente baseada nos arquétipos e na história que eu estou lendo aqui. Entendeu? 4º passo é esse. Então, quais perguntas você faria à sua paciente, Silvia, olhando esses arquétipos, olhando essa linha do tempo, que ela tá mais longe do que a mãe e a avó, ela está querendo ser maior? Quais perguntas você faria aqui? Eu perguntaria assim, Andréia, como é a sua relação com a sua mãe? Certo, muito bem. Uma primeira pergunta. Como é a relação com a mãe? Também poderia... Desculpa, professora, fala. Uma boa pergunta. Poderia perguntar também assim, Andréia, você já sofreu algum aborto? Certo, boa pergunta também. Outra. Né? Outra pergunta. Andréia, você foi criada pela sua mãe? Certo, beleza. Aí vamos lá. Ó, o que é que ficou bem forte aqui, que nessa cena? É sobre o que nessa cena? Ficou para mim, ficou bem forte. O distanciamento que ela tem, um distanciamento emocional de vínculo bem grande com a mãe dela. Ficou forte também, ficou evidente para mim a posição de arrogância dela se sentir, o deslocamento, né? Natural, de que ela está se sentindo maior do que a mãe, melhor do que a mãe. Em alguma coisa ela está se sentindo melhor do que a mãe dela. Tá. Mas, Silvia, ó, ficou muito forte sobre a morte. Sim. Sobre a morte. Porque ela traz a mãe com um olhar para a morte e ela traz ela olhando para uma morte. Isso não é forte? É muito forte. Então, uma pergunta que seria crucial também seria: quem morreu na sua família? Aí você pode acrescentar o que você quiser, de forma inesperada, através de aborto, através de suicídio, através de qualquer coisa. Entendeu? Mas aqui, nesse caso, nessa sessão, o crucial é saber quem morreu. Porque ela está triste, ela vem para a constelação dizendo: eu estou triste. Mas você está triste por quê? Por quê? Por quem? Então, o processo de perguntas dentro do método baralho sistêmico é um processo daquilo que ficou mais forte na sessão, unindo com o tema dela. Você vai fazer uma ponte, pô, ela está triste, mas a gente só traz sobre morte? É claro que essa menina pode estar triste porque alguém morreu, não é não? Eu achei ótimo você ter trazido essas várias possibilidades de morte, e eu estava presa só no aborto para o bebê e o aborto.
Mas se você lembrar, lá na descrição do aborto, tem mortes de sentimentos, abortos, suicídio, tem várias coisas. Então, assim, o arquétipo, a gente dá um apelido para o arquétipo para ficar mais fácil da gente decorar, é o aborto. Mas aborto, o que é mais forte sobre o aborto? É a morte. Né? O aborto é uma consequência, mas o que retirou-se foi a vida de alguém. É a morte. Então, aqui seria crucial. Andréia, quem morreu de forma inesperada na sua família? E olha que quando você pergunta, ela ainda pode dizer assim, ó, ninguém morreu, ela ainda pode dizer. Então, se ela disser ninguém morreu, é morte de quê? Dos sentimentos, é a morte da vida dentro dela. Exatamente. Entendeu? Ela pode dizer, você, poxa, Elisana me disse que essa carta era uma morte e ninguém morreu. Estou achando que esse baralho não funciona. Não é porque você não ampliou. Ela pode, nessa arrogância que ela está, mas na linha do tempo, né? Ela está na linha do tempo maior do que a mãe e a avó, ela pode, por algum motivo, ter retirado aqui. Então, quem morreu na sua família, André? Beleza, então você vê outro detalhe aqui na leitura dessa cena, Silvia, é que você pode observar que a mãe da mãe dela foi uma mãe muito controladora e a mãe controladora, só que sonsa, não é? Sim, de uma maneira mais sutil, mais ardilosa. Mas todas duas controladoras. Então, a Andréia, ela pode também não perceber o controle da mãe. Ela pode estar absorvendo a tristeza da mãe, porque ainda não sabe que a mãe é abusadora, que é a manipuladora. Entendeu? Lembra daquilo que eu trago no baralho sobre essas duas mães? Que essa daqui, quando o filho vem constelar, o filho vem como? Com raiva. A mãe dele. Minha mãe não presta. Só que o filho dessa mulher aqui, ele vem o quê? Com uma venda nos olhos. Não, minha mãe é muito boa. A mulher ela é calma. E se acorda às 5 da manhã para fazer o café da manhã. E ela vem assim, ó. Só tem dentro dela cenas da mãe maravilhosa. Então, você também tem que pegar esse arquétipo do baralho. Entendeu? Então, vamos lá. A gente está em que passo? Agora, nós estamos no quarto passo. Pronto. Então, você já leu aí a cena do quarto passo e tudo mais. Quinto passo. Aqui a gente já pode encerrar, porque aqui essa olha para essa olha para cima, então aqui está tudo bem. Né? Também assim, a gente não está constelando elas, que aqui eu poderia botar olhar cruzado, ó. Porque uma olha assim para cima e outra olha para o lado. Então, não deu um olhar cruzado? Sim. Aqui eu poderia trazer uma carta com sentimento bom ou ruim para eu saber o que é que tem em comum entre essas duas mulheres. Mas para mim não vai precisar aqui, porque eu já sei quem são essas mulheres. Sim. Só que eu poderia acrescentar aqui o pai dela, ainda dentro do quarto passo, né? Para eu saber como é que está o pai dessa mulher dentro dela, né? Ah, tá bom, tá ótimo. Então, Andréia, por favor, escolhe uma carta aqui que represente o seu pai. Pronto. Ainda estamos no quarto passo? Quarto passo, ainda o quarto passo, porque eu quero saber como é que é o masculino dentro dela. Eu vou colocar quarto passo A. Pronto. Porque é tudo dentro do quarto passo. Você vê que eu não dei nenhum passo ainda, não trouxe nenhuma outra técnica, não trouxe nada, né? Uhum. Esse daqui, então, é o pai dela. Aí ela... Sim, Andréia, por favor, posiciona o seu pai aqui no tablado. Aonde você acha que ele se encaixa? Aqui. Ah, Vamos certo. colocar Então, esse pai... Vamos colocar o quinto passo. Esse daqui, o quinto passo. Acho que vai ficar melhor. Tá bom. Tá Quinto bom. passo, trazer alguém para complementar dentro da sessão. Ou um pai, ou alguém, se tiver muita morte, alguém que ficou com ela na vida, alguma coisa assim, entendeu? Tá.
Então, Andréia escolheu o pai no arquétipo de um homem que ele tem, assim, ele é um homem com uma alma muito feminina, ele é muito bonzinho, e por isso até que ele traz essas cores azul e rosa, ele é mais yin do que yang. Uhum. Então, Muito ele bem. fica do lado dela dando esse apoio. Aqui, aí a gente está no quinto passo, lendo a cena, né? Bota aí, quinto passo, ler a cena, acrescentar do novo personagem do psicodrama da constelação. Então, leia, sim, aí você leu aqui a cena, né? Então, assim, aqui, ó, dentro da leitura da cena, ela está o quê com o pai? Casada. Não é? Eita, é verdade. Ela está casada com o pai. Só que ela ainda não olha para o pai, né? Ela não está olhando para o pai, você É percebe? engraçado, olha só, eu não tinha entendido isso, que ela estava casada com o pai, porque como ela não estava olhando para ele, eu senti que ela tinha no pai um apoio, seria o apoio que ela não tem da mãe, que ela não é aproximada da mãe, ela tem com esse pai que é muito feminino. Mas eu não tinha esse discernimento do casamento energético entre os dois. Ficou juntinho assim, tem casamento energético, ela olha para cá. Então, vamos lá. Como eu não respondi aquela pergunta que foi feita, quem morreu na sua família? Agora eu vou responder para você e vou, através da minha resposta, porque a minha resposta, eu sendo Andréa, eu estou te dando o quê com a minha resposta? Material psíquico consciente. Anote aí. A resposta do paciente é material psíquico consciente. Ou seja, numa linguajar mais simples, que eu quero que também você anote, é a cena que ela lembra. E acrescente mais, cenas que podem ter sido vividas, contadas ou trazidas pela memória sistêmica familiar. Porque não necessariamente ela pode ter vivido essa cena, alguém pode ter contado para ela. Uma história contada na família se torna uma cena no inconsciente, Silvia. Entendeu? Total. Então tá, a Andréa vai lhe responder aqui. Eu quero que você leia agora com a minha resposta de quem morreu. Vamos dizer que eu só fiz essa pergunta. Quem morreu na sua família? Tá bom, Andréia, quem morreu na sua família? A minha mãe, quando eu tinha 3 meses de vida. Agora justifica esse bebê. Então, você vê que quando o baralho sistêmico te dá os arquétipos, a leitura de cena, a linha do tempo, que você faz as perguntas, que bate na vida da pessoa, o quebra-cabeça fecha. E aí vem, né? Então, quem você acha que é essa? Ela própria. Não, claro que não. Não, eu digo assim, ela própria porque no que ela sentiu a morte da mãe enquanto ela era criança. A gente poderia interpretar que pode ser ela própria, pequenininha, mas o sentimento dela, né? O sentimento de filha para com a mãe, né? Ela ficou órfã, ela ficou desamparada. Mas olha, quem morreu na família que ela disse? A mãe dela. Então, quem é essa também? É a mãe dela. É a mãe dela. Ela está olhando para a morte da mãe. E se você observar, aqui está a família completa. O pai, ela e a mãe. Só que a mãe aqui, ó, olha o que a psique dessa moça fez. Ela disse, eu não consigo olhar para você, mamãe, porque ela não tem imagem da mãe. Ela só tem a história contada de dor que a mãe morreu. Ela está arrogante, ela está distante, não necessariamente é porque ela quer ser maior, é porque ela precisou dar conta da morte da mãe dela. Então, porque ela precisou ser mãe dela mesma também. Se a mãe morreu com ela tão pequenininha...
Então, aqui ela também... Isso pode acontecer, entendeu? Aqui você pode considerar ela pequenininha, aqui você pode considerar a mãe dela. Tudo bem se você quis considerar ela, mas a gente poderia ser mais preciso e dizer que aqui é a mãe dela. Porque aqui ela está morta e aqui ela está morta. Quem é que repetiu a morte 2 vezes? Ela repetiu a morte da mãe 2 vezes. Quinto passo, através da pergunta, leu a cena, charada montada, o quebra-cabeça montado, entendeu? Sexto passo, frases de solução em final da sessão. Lembrar de uma coisa, Silvia, cada constelação tem passos maiores ou menores. Às vezes, numa sessão, eu já fiz uma vez, uma sessão online, a moça veio me constelar a dificuldade que ela tem de que os homens fiquem com ela assumindo uma relação. Ela trouxe ela, eu vou até mostrar essa sessão aqui, para você ver que às vezes é um passo. A sessão é só um passo, uma cena, não necessariamente. Cada sessão tem a sua quantidade de passos. Cada sessão. Então, ela fez isso. Olha essa constelação. Aqui, ela trouxe ela aqui, e a dificuldade que os homens fiquem aqui. Ela está bem ou não está? Na linha do tempo, ela não está no presente, e a dificuldade não está no passado. Isso, para mim, já mostra que essa moça andou nas emoções dela. Então, eu aqui, olhei aqui, eu só fiz uma pergunta. Qual pergunta você acha que eu fiz aqui? Seu pai te abusou? Não, aí eu fui direta demais, né? Foi. Porque a gente ainda não sabe se é o pai. É o pai, tá. Eu perguntaria, o melhor seria assim, você foi abusada? Pronto, perfeito. Eu disse, você foi abusada por quem? Porque eu gosto que o paciente também fale, disse, pelo meu pai. Então, eu virei a carta dela e disse assim, pai, fique longe de mim. Cada vez mais. Só assim eu me libero para que eu possa encontrar um homem que fique diferente de você, que me deixou muita dor. A constelação terminou. Eu cantei uma música para ela, ela chorou, marcou depois um pacote comigo. Pacote de 4 sessões. Porque a gente vai dizer, é a gente que diz os passos da sessão, não. É o paciente, quando ele está pronto ou ele não está. Às vezes tem paciente que me dá uma enrolada, olha para o lado, aí traz o tucano, aí olha para o outro, traz mais um olhando para o lado, olha para o mais outro, traz uma carta abstrata, aí bota em cima, aí o olhar vira para cá, aí eu trago outra carta, e assim vai. Às vezes eu preciso, para fechar o olhar e deixar ele para frente, usar 5, 6 vezes o comando. Entendeu? Então, sexto passo, frases de soluções. Qual frase de solução você usaria aqui? Você vê que até agora eu não mexi nos bonecos? Agora eu vou perguntar para você. Eu sei, a frase de solução eu estou sentindo aqui no meu coração que eu vou falar. Mas agora vou voltar na minha pergunta inicial da mentoria. Eu quero colocar a Andréia de frente para a mãe dela, para ela conversar com a mãe. Eu coloco a Andréia para conversar com a mãe, olhando então para o bebê, falando com o bebê, ou falando com a mãe adulta que está mais na frente? Você vai fazer assim, ó. Aí você volta ela para conversar. Ai, ficou lindo! Espera aí, professora, que agora eu vou ler. Espera aí, professora. Volta as cartas, professora, por favor. Andréia, você me trouxe para constelar uma tristeza. Então, eu vou te revelar aqui que a sua tristeza, essa tristeza que você tem no peito, que você não sabe o que é a morte da sua mãe.
Põe lá, professora, que eu estou lendo. Ah, tá. Eu queria olhar para tu lendo. Vai. É que eu só consigo falar olhando para a cena. Então, Andréia, veja só, essa carta que está aqui na frente, com essa mulher olhando para cima, como você colocou sua avó materna ao lado dessa mulher, essa mulher é a sua mãe, sendo que sua mãe mais madura, mais adulta, a mulher que você não conheceu, mas ela representa a tristeza. Então, eu vou colocar agora essa mulher junto com essa carta, aí você faz aquele movimento, professora, que você fez. Tá vendo, Andréia? A morte era a morte da sua mãe. A tristeza, representada por essa carta, a tristeza é sobre a morte da sua mãe. Então, agora você vai conversar com a sua mãe. Perfeito. Aí você traz a carta dela, porque agora a cena vai ser movida através de quê? Do movimento da carta. Através do campo da emoção, que são as frases de soluções. Ah, sim. Entendeu? Uma cena, as cenas só podem ser movidas pelas emoções. Coloque aí. As cenas só podem ser movidas pelas emoções. Que no caso da constelação familiar, você bota entre parênteses frases de soluções. Entendeu? Aí, nesse caso, você pode mover a cena, porque o objetivo é esse, é tirar a cena que está parada, e não está nem em câmera lenta, está parada, e mover através da emoção. Então, você pega a André e faça aí para a solução com a mãe dela. Sim. Andréia, repete comigo, por favor. Mamãe. Mamãe. Eu sinto muito pelo seu destino. Eu sinto muito pelo seu destino. Gostaria muito de ter vivido com você, mamãe. Como é? Eu gostaria muito de ter convivido com você, mamãe. Eu gostaria muito de ter convivido com você, mamãe. Muito bem. Mas eu preciso respeitar o destino. Eu preciso respeitar o seu destino. Perfeito. Aí aqui, Silvia, nesse ponto, Elisângela faz o quê? Eu sei que vou te amar, cantou a música. Mamãe, mamãe, nananana. Você faz a gente chorar mesmo. Aqui eu não estou cantando, gente, porque esse vídeo vai para o YouTube, e se eu coloco música nos vídeos, eles não aceitam o meu vídeo, tá? Mas aí eu canto, entendeu? Eu deixo aqui aflorar muita emoção. Dependendo, se eu tiver, dependendo do ambiente, eu posso fazer aqui um grito primal. Mãe, mãe, fazer ela gritar mãe. Canto usando a musicoterapia. Posso usar a bioenergética, pedindo para ela ficar, fazer careta, fazer algum gesto no corpo para ela quebrar essa energia que está psicossomatizada no corpo dela, travado. Então, nesse ponto aqui, Elisângela, uso várias outras ferramentas, como a musicoterapia, o grito primal, a psicossomática, para poder liberar através da bioenergética. Entendeu? Então, mamãe, aí eu quero que você observe uma coisa aqui. Ela está na ordem certa da vida aqui? Não. Isso daí, agora, hoje eu estou esperta. Tá. Então, Andréia conversou com a mamãe, entendeu o destino que fez com que mamãe fosse embora mais cedo. Então, Andréia, eu vou colocar aqui a sua mãe ao lado do seu pai. Muito bem, mas ficaria melhor se você dissesse. Fez a frase, mamãe, eu aceito seu destino, tal, tal, tal. Esse lugar que eu tentei ocupar na família, casada com meu pai, não é meu, mamãe, é da senhora. Eu sou filha, Silvia, eu sou filha. Isso, essa frase fica muito mais encaixada e esclarecida para as emoções e para a cognição de Andréia. Aqui eu já coloquei na ordem certa, chamada ordem hierárquica, que ela tinha quebrado a ordem hierárquica, queria ser mulher desse homem, e aqui ela já consegue olhar para um outro lado, sem ser a dor da tristeza. Isso aqui, teoricamente, é bom.
Então, aqui nesse caso, ainda dentro do 6º passo, ó, eu sei que a mãe não morreu? Sim. Andréa, você mora com seu pai? Sim. Certo. Aí alguém ficou aqui deslocado hierarquicamente. Onde é que eu coloco essa mulher e quem é essa mulher? Coloca a avó de Andréia atrás da mãe dela. Isso, isso. Não preciso nem fazer muita fala aqui. Não. Se quiser, Porque ela só entrou mesmo para compor a cena. é como se fosse um ator coadjuvante, entendeu? Uhum. E, professora, a gente pode, embora essa carta aí seja muito boa, essa carta da Andréia. Isso, professora, isso. Andréa, Trazer traz para a uma nova Andréia. carta para você, né, que lhe represente agora, você tendo devolvido o destino da sua mãe para ela. Aí ela trouxe, diga assim, mamãe, agora eu permanecerei viva. Olha essa frase. Eu permanecerei viva e com alegria. Porque Muito melhor. o oposto a quem? A alegria. A alegria é a vida. E eu usei o oposto de quem? Do foco. Qual foi o foco dela? Tristeza. Então, você observa que eu rodo na constelação e puxo o foco, puxo o foco, puxo o foco. Entendeu? Para que o paciente saia sabendo que fez sentido aquela sessão, que ela realmente trabalhou o porquê da tristeza dela. Então, eu permaneço viva e com alegria, é o oposto do que ela estava dizendo. Mamãe, eu morro, eu fico triste para poder morrer e estar com você. Era o oposto. Incrível isso, não é? Incrível. E a cura total mesmo. Total. E o que é isso agora aqui? Isso é a nova cena estabelecida através da constelação e com o método biossistêmico que está instalada no cérebro da Andréa. Sim, e professora, eu tenho pedido muito para os meus pacientes para eles tirarem a foto, para eles imprimirem, né? Porque eu mando a foto para eles dessa última cena, para imprimir colorido, deixar num lugar bem visível, para reforçar essa nova cena, sabe? Quando terminar aqui, eu vou mandar para você os 3 exercícios que eu peço para o paciente fazer pós-sessão. Então, eu faço como? Eu tiro foto da primeira cena aqui, ela de cima a foto e reconstituo a cena, que a reconstituição seria isso aqui. A reconstituição. Voltar tudo de novo. E essa menina fica aqui porque foi a última. Eu tiro foto dessa reconstituição para ela lembrar que ela está no passado, porque ela diz, nossa, como eu ficaria alegre, olha a alegria dela, se minha mãe estivesse aqui. Então, eu tiro uma foto, eu chamo de reconstituição de cena. Reconstituição de cena para que o paciente possa entender como era a cena dentro dele e como é agora a nova cena. O que é a nova cena? É a nova consciência. E os exercícios pós-sessão é o quê? É o exercício para você praticar a nova consciência. Se você está esperando a constelação fazer o efeito Rivotril em você, que você bota o Rivotril na boca e 2 minutos está dormindo, a constelação não vai fazer isso. Ela vai exigir que você pratique a nova consciência para poder você materializar na sua vida as novas relações. Então, se a Andréa chegar em casa e ficar, eu vou aguardar aí que eu tenho alegria para viver, tá bom. Tá certo. Ela vai voltar à cena antiga de tristeza, porque é mais vibrante para ela ter, se a Andréa tiver 35 anos, está há 35 anos vibrando nessa tristeza, do que a 1 hora que ela ficou com você na sessão. Então, o que é que a Andréa precisa? Ir para casa, fazer os 3 exercícios sistêmicos que eu passo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também para vocês, que vão me assistir depois, os 3 exercícios sistêmicos que eu passo. Ela precisa ir para uma academia fazer ginástica, sair com as amigas, tomar banho de sol, precisa repetir para ela, né? Esse destino foi da minha mãe, eu sinto muito, mas a vida continua em mim,
né? Ela continua em mim através da minha vida. Então, ela precisa estar numa programação neurolinguística reforçando a nova consciência. Para quê? Para que diminua os 35 anos que ela pensou sobre a morte da mãe e comece a acrescentar dias e horas e segundos e minutos da nova consciência dentro do cérebro dela. Então, meu amor, constelação não é para todo mundo. Não é. Não vai chegar, nem todo mundo, graças a Deus, não vai chegar aqui na gente. Sabe por quê? Porque as pessoas querem terapia efeito Rivotril, ou querem terapia que chegue para condenar pai e mãe. Minha mãe puxou meu cabelo, minha mãe, tudo bem, foi isso, fez. Tá, mas e agora, como adulta, como é que você pode fazer? Você pode fazer diferente da sua mãe? Ou você está fazendo igual com a sua mãe, igual com os filhos? Entendeu? Então, é esse o convite das constelações, trazer as pessoas para um novo movimento consciencial. A constelação é um processo consciencial. Certo? Gostou de hoje? Foi ótimo, foi Massa. ótimo. Então, lá para a segunda ou terça-feira eu estou postando esse vídeo, eu te passo, tal, porque eu estou com um probleminha no meu computador, mas está sendo resolvido. E aí vou postar também no YouTube, o pessoal daqui do YouTube deixa um like para mim, se inscreve. Esse negócio todo que a gente tem que estar pedindo o tempo todo, gente. Para poder o algoritmo entender que esses vídeos estão fazendo sentido. Professora, já está aberta as inscrições para a próxima turma? Eu vou ter uma turma em fevereiro, em João Pessoa, e em março vai ter uma turma aqui online em Brasília. Online presencial, né? Vai ser híbrido. Começa agora, dia 3 de dezembro, começam as inscrições para essas duas turmas. Tanto em João Pessoa presencial, se você quiser vir lá para João Pessoa também, Silvia, fazer esses 6 meses presenciais, depois você me fala que eu dou um jeito aí para você dar um desconto, alguma coisa assim, para você ter essa experiência também, tá? Tá bom, obrigada. Beijo, até a próxima, a gente vai marcar aí. Deixa eu chegar em João Pessoa, sábado eu estou indo para casa. Deixa eu dar uma semana de folga aí, que aí a gente faz a nova mentoria. Merecido. Tchau. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tudo de bom para você.